bem-vindos. Estamos aqui na próxima edição do nosso podcast Ágora, desta vez com convidados inteiramente diferentes. O tema de hoje é tão simplesmente e tão dificilmente, vamos ver que é um tema muito duro e muito difícil, mas vamos tentar chegar o mais próximo possível dele, que vai ser: qual é o papel do ser humano na natureza? E já começamos com um problema, porque quando falamos em ser humano e natureza, entendemos que são temas difíceis, mas vamos tentar não tanto chegar a uma definição, mas aproximar-nos dela. Connosco temos a Catarina, temos o Miguel, são membros da Nova Acrópole Lisboa. Eu acho que, sinceramente, temos que começar pela natureza, não é? É quase o campo de batalha, temos que chegar a algum lado. E depois, em cima dele, construímos o ser humano, e depois, em ser humano e a natureza, quiçá. Acho que entrou a ver a galinha. Entrou a ver a galinha. Nasceu primeiro a natureza e depois o ser humano, portanto faz sentido. Aí já estamos a chegar a algum lado, não é? Já começou. Pois. Já abriu as hostilidades. Quando se fala em natureza, isto é uma coisa que eu acho que é sempre bom imaginarmos. Se eu fosse à rua e perguntasse a alguém o que é natureza, uma entrevista mesmo de microfone, o que é que vocês acham que isto ia sair daqui? É tudo. Achas que isso é tudo? Quem me dera. Eu estava a provocar a minha mãe há pouco numa conversa sobre este tema, estava a preparar as ideias e muitas pessoas, por exemplo, iam falar em reciclagem. Não é? Falamos em natureza, reciclagem, pois eu reciclo. Está bem, mas isso é natureza. Mas está relacionado hoje em dia, se calhar, com o meu papel na natureza. Eu sou um reciclador, eu reciclo o meu lixo. Está tudo bem. Sim, pois. Eu não sei, claro que ia depender a quem perguntasse, mas não sei se não ia ser qualquer coisa de... é o verde, os bichinhos. É os jardins, é os peixinhos, plantas e animais, e provavelmente o sol, sim. A chuva. É isso, os elementos, não é? Qualquer coisa que eu tenho um contacto próximo e está. E que é espontâneo. Ando por aí. Ninguém criou, um ser humano não o criou. Eu estava a pensar, se falares, então e agricultura? É natureza? Ui. Já vais ficar com vais ter um ponto de interrogação do outro lado, não é? Apesar de funcionar à base da natureza, mas isso é um bocado aí é que está a coisa, artificial. Porque é um pouco isso. Parece que o ser humano e a natureza são quase... Existe uma fronteira que os separa. Quando entra ainda que seja planta, estávamos a ver isso. A natureza ser tudo verde e tudo o resto. Mas começa a entrar o ser humano, parece que a fronteira da natureza começa a recuar. Como se não fossem... Não é? Como se não fossem um só. Então, quando se fala de natureza, e tu estavas a falar no sol, eu acho que aí já... É quase como se estivéssemos a falar da natureza com diferentes níveis de consciência, porque é isso, não é? Se eu tiver um nível de consciência muito limitado, isto não é natureza. Isto foi uma coisa que eu comprei não é? Se eu começar a ter uma coisa, não, isto é natureza, se eu puser isto num jardim, não é? É vivo. E começa a subir um pouco. Como se fosse a consciência que eu tenho de mim próprio, a consciência que eu tenho da minha família, da minha cidade, etc. Vai aumentando. Chega a uma altura, e acho que a conversa é um pouco inevitável tender para aí, ou seja, à medida que vamos vendo tudo o que é natureza assim de forma mais afastada, eu acho que é difícil não incluir o ser humano na natureza, não é? Quando começamos a falar de tudo o que é o ser humano e o passado do ser humano, é difícil que não é? Começamos coisas tão simples como come a mesma coisa, respira a mesma coisa, precisa de água, precisa de condições básicas de vida, não é? Começamos a perceber que tudo na natureza, tudo, ou seja, os animaizinhos, acabam por partilhar um pouco disso. Quando achamos que o ser humano é natureza, eu acho que se abre, de repente, é como se fosse ali aquele clique de como assim, eu sou natureza? Eu posso ser natureza? Para mim, natureza era tudo que não sou eu. Parece que, de repente, há ali misturado. E o que o ser humano faz é natureza? Se ele é natureza, faz parte. Se ele faz uma barragem, um castor faz um dique, não é? É natureza. Sim. Mas um ser humano faz um dique. Vilão. Dúvidas. Pois. É verdade. Havia uma ideia, fizeste lembrar agora uma que eu achei aquilo genial, já não sei quem é que dizia, e é provocador, obviamente, que o planeta Terra precisou dos seres humanos para inventar o plástico. Porque não conseguia inventar o plástico sozinho. Okay. Como se a Terra cria plástico porque era necessário. Vamos introduzir o plástico porque hoje em dia o plástico é visto como o demónio. O anticristo. E então pensar que o ser humano... É óbvio que isto é muito provocador, mas a Terra precisava de pessoas para fazer plástico porque ela não conseguia. Isto não ia dar. É provocador, obviamente. Não há que ser levado a sério. Mas sim, é isso, não é?
o ser humano, se o ser humano é natureza, o que ele faz é natureza, o que ele pensa, eu gosto de pensar, ou seja, pensamos na ação do ser humano, falamos de uma ação física, construir uma barragem, mas será que o que ele pensa é natureza? Será que o que ele sente é natureza? Fazemos ao contrário. O que o meu cãozinho pensa e sente, à sua escala, é natureza ou não? Onde é que ficou a linha? Não é? O que o pardal pensa ou sente, à sua escala, é a natureza. Provavelmente. Não é só, é o que estavas a dizer, não é só o que ele faz. Não é só o que ele é, também o que ele faz, o que ele produz, com as suas ideias, à sua escala. Por que não? Porque no fundo também é difícil. Na verdade, se calhar foi algo que mudou esta perspectiva de, se calhar, considerávamos a natureza como as espécies, aqueles habitats, os processos, e o ser humano estava sempre um pouco à parte. Agora, felizmente, isto está a mudar. Mas se calhar até há pouco tempo o ser humano achava que a natureza começava depois da pele dele. Era algo exterior. E se calhar, paulatinamente, estamos a perceber que o ser humano é natural e todo o ambiente onde ele se insere acaba por fazer parte deste todo que é a natureza. Não conseguimos classificar ou definir ou perceber bem o que é um elemento se o retirarmos do seu ambiente. Isto também é uma perspectiva também interessante porque o ambiente é tão importante como o próprio elemento em si. Os dois estão interconectados. E não é possível, não é? Há sempre aquela ideia que eu acho muito engraçada quando as pessoas dizem vamos para Marte. Eu penso, excelente, mas para levar alguém a Marte tem que ir uma bolha da Terra com esta pessoa. Ele vai respirar a mesma coisa, vai comer a mesma coisa, a temperatura é igual, a percentagem de gases que ele vai respirar, aquilo está tudo definido, não é? Não pode ser numa Terra uma pessoa em Marte e de repente é um marciano. Não, é uma pessoa da Terra que vive na bolha, como se fosse um fato, um utrozinho, uma coisa que permite ele estar lá. E não consegue, mesmo que nasça lá, assim, obviamente, se calhar ao fim de muito tempo a coisa muda, mas mesmo que nasça lá, continua a precisar de ter a sua bolha da Terra, que viaja com ele, quem diz Marte, diz o que seja, não é? Ele tem que ir com a Terra com ele, como se não conseguisse eu dizer, não, agora és marciano. Não és, não é? A gravidade não pode ser muito diferente, isto começa a ficar tudo trocado, tanto que afastamos as pessoas, pomos-las num ambiente sem gravidade, aquilo fica tudo estragado. A musculatura corre muito mal. Os ossos. Tudo mal. Então, quer dizer... E não é, a bolha tem que ser um bocado sustentável. Não é? Não podes levar os recursos todos que queiras daqui e achar que vais durar... Não, vais ter que arranjar maneira, à partida de todos os planos que eu já vi, a ideia é sempre conseguires lá cultivar, criares o ciclo, não é simular, é recriar os ciclos que tens aqui lá para conseguires ter batatas, ou quer que seja, porque não vais levar as batatas todas daqui. Portanto, lá vais ter que recriar as condições para haver uma mini natureza. E as batatas vão ter que ser decompostas por qualquer coisa. Vais ter que levar as bactérias, micro-organismos. Aquela ideia de tu ires para o espaço e tem que estar tudo esterilizado para não contaminar e não ser contaminado, para depois as amostras que traz isso. Ali vais ter que levar tudo. Sim. E vai ter que... E só isso é que vai. E, portanto, tens de garantir, se calhar, uma grande biodiversidade para aquilo garantir que vai conseguir funcionar muito tempo. E não só, e mesmo assim, levando os elementos em si, será que todos juntos os processos fazem-se só por ter os elementos juntos? Porque, na verdade, a natureza é algo em que o todo é maior do que a soma das partes. Por isso, ir levando os elementos independentemente talvez não seja suficiente para recriar. Havia não sei quem que estava a dizer uma coisa super estranha. Eu não investiguei muito o assunto e gostava de ter investigado. Que focava a questão dos campos magnéticos no desenvolvimento embrionário. Como se fosse uma coisa que era necessário. O exemplo que eles faziam era pôr um ovo dentro de uma gaiola de Faraday, que é uma coisa que bloqueia campos magnéticos e não só. E aqueciam. O ovo devia funcionar, ou seja, tinha os elementos que fora da gaiola funcionaria, o ovo ia se desenvolver, e ali não dava. Havia qualquer coisa ali que corria mal. Focando no que estás a dizer, parece que muitas vezes pensamos só em coisas, uma visão um pouco materialista, que é, não, eu pego no ovinho, eu ponho lá, eu dou-lhe calor, isto vai dar. Há coisas que são estranhas, que muitas vezes até nem sabemos como é que funcionam e que são tão igualmente importantes. Quando pensamos neste exemplo do ser humano que vai para o espaço, por exemplo, outra coisa que é de pensarmos, o ser humano é feito, por exemplo, os nossos intestinos, a nossa pele, nós estamos completamente cobertos de bactérias e não só, não é? Não conseguimos, não há nenhum meio acético, não é possível. Quando há um meio acético, isto começa tudo a falhar, não é? Especialmente a parte do intestino. Se não houver bactérias que estão lá
E são muitas, não sei qual era a estatística, mas era uma coisa de nós somos quase mais bactéria do que pessoa, em termos de número de células. E vírus que permitem a passagem de material genético de muitos sítios. A festa toda. Muitas bactérias são feitas de muito material, provavelmente. Sim, viral. E as nossas próprias células são agregados de antigas bactérias. Então. Parece que a questão da separação que estamos a falar do ser humano e da natureza, parece que é, sobretudo, mental, humana. Como se o ser humano quisesse, não, eu gosto de gavetas, vamos lá enfiar gavetas. A natureza está naquela gaveta, eu estou na outra gaveta e eu sou o ser humano, 100%. Não há aqui nada, não há aqui misturas. Vou lançar uma pergunta. Há quanto tempo é que isto é assim? Ou seja, há quanto tempo é que a gente tem esta dissociação entre a natureza e aquelas... Há muitas pessoas que vão acampar e dizem, que fixe, vamos para a natureza e de repente... bichos. Vê lá, fecha a tenda porque vem aí um bicho. Sim. Antigamente, quando estávamos ligados à terra, à agricultura, porque era de subsistência, porque era... senão tinha que ser. Havia essa ligação à terra. Por muito que não respeitasses, tu sentias que estavas submisso, não é? E agora, eu acho que chegou ali uma altura que começaste a deixar de sentir essa submissão. Ela existe. Continua a existir. Não há volta a dar. Simplesmente achamos que estamos a afastar. A culpa eu acho que é do ar-condicionado. O ar-condicionado foi o que acho que as pessoas ficaram poder! De repente eu faço... Eu não faço... já sei. Não é grave. Estamos todos, não é? Estamos todos. Eu acho que... Estou a brincar. Eu acho que enquanto... Há aquela imagem que é longe dos olhos, longe do coração, que acho que quando começamos a fazer prédios altos e grandes muros, acho que começamos a ficar um pouco com a ideia de não, está longe. Vemos o pessoal que trabalha no campo a fazer grandes greves e dizer que o preço não sei o quê. Pensamos, que é esta gente? Põe-nos longe, porque é que eles estão a protestar? Estão a fazer barulho. Até a sensação de imortalidade. Ou seja, a valorização das coisas que tens e está agarrado. A falta de valorização do que se tem também tem muito a ver com essa sensação de imortalidade. Que tem a ver com a gente estar muito desligados até das coisas que morrem, do que vai morrendo, os bichos morrerem, tudo escondido e é cremado, nem não vês nada, fica tudo escondido. E antigamente tu vias os animais a morrer. Tu próprio tinhas que matar os animais? Era assim? Tinhas que matar, vias o animal a perder a vida, vias o que aconteceu aqui, quer dizer, isso mexe com uma pessoa, com as ideias, e agora tens esse desligar e essa proteção e proteção do desligar, do afastamento, essa dissociação. Vocês viram o Interstellar? Lembro-me de uma coisa boa. Lembram-se daquele senhor que está na nave e está a lidar mal com a experiência, está estressado. O que ficou na nave e os outros foram ao planeta, esse coitado. Antes de acontecer isso, não sei se lembram, ele está à noite e para conseguir dormir, ele tem uns fones e ele está a ouvir o som de uma floresta. Chuva, é só chuva, não tem música sequer, é só som da floresta. Eu achei aquilo fascinante, como quem diz. O tal exemplo do ser humano. Ele pode ir para onde quiser, mas ele leva a terra com ele. Mentalmente ele precisa de terra. Quando falamos de natureza, havia uma definição que era muito boa, que era basicamente, não era uma definição, mas era dizer que o ser humano, ou calma humana, que é mais profundo, calma humana precisa de ambientes que não tenham sido tocados pela mão humana para estar em paz. Isso acontece. Muitas vezes estamos a andar encaminhadas e de repente olhamos para uma paisagem que aquilo não há lá nada, é só, quando digo não há lá nada, é uma floresta só, e dá um certo conforto, dá um conforto muito profundo. E quando aparece ali qualquer coisa, nem que seja uma casinha minúscula, é tipo, caraças, o que é que ele está ali a fazer? E não tem que ser isso, não só. Por exemplo, quando aparecem aquelas torres de pedras nos caminhos, o pessoal adora começa a pôr assim, eu sou sincero, quando vejo uma coisa daquelas, com licença, voltar a colocar aí. Eu derrubo habitats, restituir os habitats sempre que eu posso. Claro que há alturas onde é tão portular e já perdi a batalha, mas quando estou a andar e vejo uma coisinha e o caminho está bem marcado, ou seja, não é uma questão de segurança, não, desculpa lá, vai para baixo. Porque aquilo é aquela coisa que vai... É como se mentalmente estivesse a puxar o ser humano para outro ser humano esteve aqui. E é claro que esteve aqui, mas eu não tenho que deixar o arrasto dele, ainda que seja só pôr pedras em cima dele, em cima umas das outras, o tal elemento humano associado ao natural. Não tenho que fazer aquilo para... Bem, neste caso, pensou que é para dizer, eu estive aqui, quase como se fosse espetar aqui a minha bandeira. Mas para quê? Está tudo bem, tu estiveste aqui, todos estivemos aqui, está tudo bem, com licença.
Eu gosto Quem de fez isso há ter sido um exercício, não é? Hã? Há ter sido um exercício ali Sei lá. Não, muitas vezes Mas é um- eu tiro uma fotografia aqui e ponho aqui a minha pedra. Insta. Sim. Bonito. Aquelas modas virais. Não sei. E outra coisa também interessante, agora que me fez lembrar essa, por exemplo, irmos a uma floresta, irmos a uma zona natural. E acho que também, intrinsecamente, nós conseguimos perceber quando é uma zona realmente natural, quando há aquelas árvores que tu vês que são enormes, quando há várias espécies diferentes, ou, por exemplo, quando entras numa plantação de eucaliptos, de pinheiros, notas que realmente a energia ali é diferente. E aquela que realmente dá mais tranquilidade, provavelmente é nessas zonas mais antigas. Claro que, por exemplo, em Portugal se calhar já não há propriamente florestas intocadas, mas ainda se calhar há zonas onde isto seria talvez o que seriam as nossas florestas há 50, 100, 150, há pouco, não há muitas centenas de anos atrás, até termos Mas um bom sinal, parece-me que normalmente quando estou nesses ambientes, quando tenho sorte de estar nesses ambientes, é ver árvores mortas. Porque normalmente quando estás numa floresta e tu olhas à volta, não há uma única árvore Já houve tempo para ver um ciclo em que ela morre naturalmente ou por... O normal. Uma paisagem e quando é uma floresta mesmo a sério, está cheia de árvores mortas, quer dizer, é óbvio. Elas caem, e nos diferentes estados. Há umas que caíram e estão ali a bater uma na outra, outras já estão mais no chão, já estão... Mas temos cogumelos a brotar da terra e tudo. Porquê que há aqui um cogumelo neste sítio? Depois vezes que eles fazem uma linha, tipo, está aqui uma raiz que já morreu de mar. Claro. Já estão a seguir o sítio onde está a raiz. Claro. E ver esses padrões e é tão fixe. Sim. A coisa é mesmo incrível. Estava a pensar, se havia... Houve uma altura, isto ainda acho que foi no secundário ou qualquer coisa assim, que eu punha-me a pensar, mas onde é que há floresta virgem? Um sítio natural intocado. E em terra acho que é muito difícil. Na Europa acho que é muito difícil não ver 1 metro quadrado onde tenha tido a influência do ser humano em agricultura, ou a fazer queimadas, ou com animais, gado, ou cercas, ou qualquer coisa, ou construir mesmo. E mesmo que tenha abandonado e a natureza tenha voltado a tomar conta daquilo, já ficou diferente. Houve biodiversidade que desapareceu. Não sei se aquilo tinha que ser muitos anos a ter outra vez a biodiversidade para aquilo ficar outra vez com a riqueza que tinha e a adaptação. Entretanto, vai ter que se adaptar às novidades, aos plásticos que ficaram lá, ou a todas as coisas que ficaram lá. A gente tem na Madeira, ainda agora se falava, na Madeira, não é? A Lauri Silva. Temos lá uns bocadinhos que será uma coisa assim um bocado mais... uns metros quadrados desses que se calhar não foram assim muito tocados, ou que pelo menos são semelhantes ao que seria... Há milhões de anos atrás. Sim, é verdade. Isso é muito especial porque realmente... A Europa, pelo menos, está completamente... Ainda tens que eu acredito na Amazónia, aquelas tribos... Escondidinho lá para trás. Lá escondidinho, há de haver um sítio em que nem as tribos, se calhar ainda conseguem... As tribos, pronto, que sempre estiveram por lá, que não chegaram lá. Mas é muito difícil de encontrar. Mas é curioso, porque na Amazónia, pelo menos, houve descobertas mais recentes que a vegetação que nós vemos lá, e que até parece bastante natural, foi, na verdade, colocada ou ajudada, plantada por essas tribos. Porque uma coisa, se calhar, é plantar floresta ou com uma perspectiva utilitária, né? Vou colocar esta espécie porque ela dá madeira, vou colocar isto porque me dá algo. Outra coisa é plantar um bocadinho olhando para o que a natureza faz e tentando de alguma forma fazer-se semelhante. E aí, se calhar, conseguimos até ter um habitat em que nós nos sentimos que isto realmente é natural. A agrofloresta, né? Um pouco esse conceito. Por exemplo. Sim. De olhar um bocadinho para aquilo que a natureza já faz, de alguma forma, observar... atentamente e eventualmente se calhar tem lá a mão humana, mas não é tão, não fere tanta vista ou não nos causa uma impressão que estamos num ambiente artificializado, no fundo, apesar de ser natural. Foi feito para servir o homem diretamente, para ter aquela componente extrativa que é na verdade a maior parte das nossas florestas. Agora se fala com os incêndios, havia alguém que ligou para a rádio a dizer... o tema era incêndios e a questão dos incêndios. E ele dizia, parem de culpar as pessoas do interior. As pessoas do interior muitas gostam disto, querem isto, e parem de olhar para isto só como se é produtivo ou não é produtivo. Vão ver que não X% do PIB está relacionado com a cortiça, está a ver com isto. E, portanto, mesmo para a questão da floresta... há este olhar já completo de produtividade, do que é que se produz daqui, e não na ótica de... É preciso... A farmácia, por exemplo, a maior parte dos medicamentos
tem origem ainda nas plantas, ou em plantas, ou em sapos, em fungos, em venenos, em coisas que se verifica, isto para o Parkinson isto é bom, isto está a fazer bem, está a dar bons resultados. E isso está associado a uma biodiversidade que duvido que encontrem, por exemplo, na Europa, com a redução de biodiversidade que existe. Agora, noutros sítios, se calhar ainda consegue ter essa biodiversidade. Portanto, há sítios que são produtivos se eles ficarem ali, com os ciclos que têm, com a biodiversidade que têm. É assim que são produtivos, até a gente descobrir para que é que servem. Servem nessa perspectiva produtiva, não é garantido, não podes olhar para ali e ver madeira. É ver nessa ótica e não é muito fácil vender essa perspectiva. Porque há muitos serviços que a natureza nos dá, no fundo, que na verdade é difícil de quantificar economicamente, mas se nós conseguíssemos quantificar teres a purificação da água, no termos subsolo, oxigênio, não é? termos a polinização, isto seria a economia mundial mais forte do mundo, de certeza, não é? Só que nós só quantificamos aquela quantidade que podemos extrair e vender diretamente e ter um... Mas se realmente fizéssemos as contas ao que a natureza nos está a dar, o que é que realmente é produtividade, nós nunca iríamos conseguir fazer nada como só uma espécie, né? Só como o ser humano, era muito difícil conseguirmos substituí-la. Isso é um conceito muito interessante, que é, quando estamos a falar do valor das coisas, há uma coisa que eu não sei se não está a começar a surgir outra vez, que é o conceito de sagrado, que é, qual é que é o valor disto? Não consigo vender esta coisa, não é? Mas começamos a entrar, esta coisa, eu contigo está a voltar, porque eu acho que era algo que existia de antes, que era entender um rio como este rio é sagrado, esta montanha é sagrada. Há países que, por exemplo, lembram do Japão, onde, com todo o conceito dos kamis, que é como se houvesse o kami desta floresta, o kami desta árvore, o kami desta salamandra. Há kamis para tudo. E por haver esse conceito, existe uma ideia de sagrado. Isto tem valor porque isto é sagrado, porque é um kami, porque o que seja. E eu não sei se esta ideia de sagrado, não no sentido religioso, isto é que é importante entender, se não é eu vou prestar culto a esta coisa, mas ela tem valor por si, exatamente. Eu não consigo vender, eu não vou vender isto, ninguém vai pagar por isto, tem valor sozinho, só ela sozinha tem valor. Quiçá, se a coisa fosse um pouco assim, o tipo de proteção que fazíamos à natureza, talvez fosse mais fácil dizer, porque é que vamos fazer isto? Porque isto é sagrado. Não estou a dizer que se deve fazer isto, porque não, normalmente quando dizemos isto é sagrado, faltava um filósofo a dizer, mas olha lá, o que é que isso quer dizer? O que é que tu achas que isso quer dizer? Ou porquê que é sagrado? Mas quizás se não entrasse o filósofo a fazer as perguntas, a coisa ficava mais fácil dizer, é sagrado. Porquê é sagrado? Porque é sagrado. O meu avô disse que era sagrado. E por acaso gostava de ver porque é que eles têm essa cultura que protegeu coisas, elementos da natureza, e lhes associaram isso. E eu lembrei-me, lembrei-me logo da situação. Porque é que não temos uma oliveira de Fátima? Porque é que essa oliveira já foram folhinha a folhinha, raminho a raminho, tronco a não sei como é que fizeram, mas ela desapareceu. E se houvesse essa parte cultural de noção de houve aqui um milagre, vamos proteger esta árvore, não é? Mas não foi assim. Portanto, temos aqui uma outra perspectiva. Mas calhar temos aqui foram... Desapareceu. Foi-se. Não há. Opa. E se houvesse essa ideia de não, isto é para preservar, nem penses em tocar aqui nisto, esta terra onde isto aconteceu, e houve mais a ideia, eu quero ficar com uma relíquia, não é? A ideia mais de relíquia, vivo ou morto, eu quero ficar com um bocadinho. Sim, uma questão de posse, né? De possuir um pouco. Curioso culturalmente como é que esta religião ficou, de alguma forma, foi por um caminho e a outra teve outro caminho. Era giro ver isso. Tentando voltar aqui um pouco à ideia do que é a natureza. Nós estamos a falar, e já tocámos um pouco no assunto, que o ser humano, quiçá, ele próprio seja natureza. As criações do ser humano, ainda que seja um pouco difícil de imaginar, mas por que não? Não é? Da mesma forma que o Castor está a fazer comparar é difícil, mas conseguimos entender que a ação do ser humano, sendo o ser humano parte da natureza, a sua ação, quiçá até mental, emocional, por exemplo, possa ser natureza. E a Terra inteira? Podemos continuar. Não temos que parar no ser humano, não temos que parar nos animais, não é? Conseguimos fazer um ponto de dizer, não, o próprio planeta é natureza. E chegamos ao próprio planeta e de repente então e agora? Porquê é que parámos no planeta? Porquê é que não fomos até à Lua? Porquê é que não fomos até aos outros planetas? Porquê é que não fomos até ao Sol? Havia um senhor no outro dia, que é um não sei o que eu gosto imenso, chama-se Rupert Sheldrake, que é o senhor que está por trás de toda a ideia dos campos mórficos, que é outro podcast, claramente.
E o senhor lançou um livro, dentro do livro, o livro é recente, ele dizia, cientificamente, porque é que o Sol não é consciente. E descrevia o melhor que ele podia, dizer que nós não temos ideia da mesma forma que temos dificuldade a dizer se uma planta é consciente, para cima é pior ainda. Conseguimos porque é que o rio não é consciente. Era um pouco essa a ideia. Mas no caso do Sol, existe uma série de propriedades que ele tem, quase que parece ciclos naturais. O próprio Sol tem ciclos. O tipo do campo magnético que ele produz, que parece mesmo como se fosse um ovo inteiro, e nós, de certa forma, ou o Sol, de certa forma, como se fosse a gema desse ovo, e nós estamos ali à voltinha desta gema. Bem, era uma coisa que procura preservar o seu conteúdo e ele próprio. Era uma coisa complexa. Isto para dizer que, mas aí isto era um pouco outro podcast, a dizer se o Sol é consciente ou não, mas o Sol também diríamos que é a natureza. A própria estrela é a natureza. Os planetas, quiçá, também seriam a natureza. A galáxia inteira, quando vemos uma galáxia, quase parece que estamos a ver uma estrela do mar ou qualquer coisa que anda aí a flutuar pelo fundo do oceano. Isto não tem que parar. Mas tu, quando falas em natureza, é um ser vivo. Aí é aí que estás a entrar, não é? Porque, natureza, uma pedra é natureza, não é? Sim. Um vulcão em erupção é natureza. Eu não vou dizer que está vivo. Eu, na minha opinião, não vou dizer que aquele vulcão é vida. É um fenómeno geológico, não é? Mas natureza. É uma revelação. Sim. Da natureza. Manifestação. Uma manifestação, obrigado. Uma manifestação da natureza. Agora, se é vida, é diferente. E estás aí mais num caminho, acho eu, não é? Não queria manter na natureza. Sim, mas de haver uma espécie de vida em... Sim. Tu, quando começas a tentar fugir à questão da vida e vou tentar aproximar da questão da natureza, quando começamos a ver o que é que seja, definimos que isto é natureza, acho que inevitavelmente começamos a perceber que a fronteira que eu delimitei não chega. E começa a expandir, e eu penso que expandirmos para o universo inteiro. Porque não há uma linha que diz, não, a partir de agora já não é. Não, porque não. Vai mais e mais e mais. E quando falamos de natureza e quando falamos do universo, quase começamos a... Por isso é que eu comecei por dizer que isto é muito difícil de definir. Quase começamos a entrar no limite de falar de Deus, ou falar do infinito, ou falar de qualquer coisa. Onde é que isto termina? Porquê é que isto termina? Não é? Termina no teu grau no teu limite do conhecimento que tu tens, não é? O universo inteiro, onde é que ele termina? Não há natureza fora do teu conhecimento. Provavelmente é, não é? Ou seja, continua, vai. Chega um ponto quase que dizer o que é Deus? O que é a natureza? O que é a vida? Quizá estamos todos a falar da mesma coisa, no limite. O que é? E acabou. Mistério. Não... Dizer o que é Deus, o que é a natureza, o que é a vida, a fundo, é um grande problema, não é? Onde é que está lá a fronteira, não é? Entre uma coisa e outra. Quando defines uma coisa, tens de pôr uma fronteira. Verdade. E por acaso também é sempre, se calhar, interessante irmos à raiz da palavra natureza. Por acaso fui ver. E a raiz vem de nascer. Vem do latim, que significa, no fundo, natura, que está relacionado com o verbo nascido, nascer. E, no fundo, a natureza dá este sentido, que é uma qualidade intrínseca que faz nascer e suporta a vida. Isto é quase que se confunde com o próprio Deus, não é? Um ser divino. Criador. No fundo, também há esta ideia de Criador, o Criador das coisas e que suporta a vida. Por isso é interessante ver como, já na Antiguidade, quando se deu a palavra natureza, de alguma forma associava-se uma qualidade divina à natureza, o fazer nascer, o fazer perpetuar a vida. Sim. Isto é uma perspectiva... E entramos na nossa própria definição o que é Deus, não é? Conseguimos conceber Deus como aquele que cria, mas conseguimos conceber Deus como aquele mistério de onde emana algo que cria. Não conseguimos sempre pôr a nossa concepção de Deus além daquela que estamos a fazer. Chegar a um ponto que dizer, aquela concepção que eu tenho nem vale a pena falar dela, porque eu não consigo falar dela, e já está, e acaba aí. Mas é muito interessante isso de ter a ver com o nascimento. E a natureza até no fundo, apesar de se calhar os nossos entendimentos daquilo que é Deus e o que é o divino possa ser algo completamente fora da nossa concepção, mas a natureza para nós é algo
que nos conseguimos ligar, não é? Uhum. Nós conseguimos estabelecer uma ligação com a natureza, se calhar mais direta do que com esse divino. E no fundo, se calhar até ao estabelecer esta ligação com a natureza, estamos de alguma forma a estabelecer uma conexão com esse divino, indiretamente, através... Ela também nos pode dar É uma via, não é? uma via. Sim. Exato. Também é... Estavas a falar de dificuldade às duas de separar as coisas. Uhum. Mas isso é um excelente desafio, porque quando se fala em uno, Uhum. é a ausência, é reconhecer a ausência dessas separações, Uhum. não é? Sim. Portanto, a gente está, para tentar perceber as coisas, estamos a arranjar lenha para nos queimarmos, tipo, porque estamos a separá-las, não é? Acabamos por as separar para as conseguir compreender, que se calhar, idealmente, chegando ao ponto em que percebemos que afinal compreendemos-las tão, felizmente, chegamos a um ponto em que já as compreendemos tão bem, que percebemos que elas não estão minimamente desligadas e que não dá para separá-las. Mas de uma forma experiencial, ou seja, sentir mesmo essa conexão e a ligação com tudo em contínuo, sem haver isto, o copo e o guardanapo e não conseguir separar já. Sim. Claro. E começas a fazer as ligações, porque às vezes na microescala, desde se calhar uma célula até um planeta, depois começas a perceber, mas isto funciona parece que existem umas leis. Tanto no pequenino como no grande há ali uma ligação. Por isso depois parece que quanto mais vês ou entendes uma realidade, depois e entendes várias realidades, de repente elas começam-se a misturar todas. E a cena da matriosca, que é, há quem diga a hipótese no entendimento do universo, como é que funciona, que nós podemos estar dentro de um buraco negro e não nos apercebermos e haver esta expansão, mas a gente está tudo a funcionar dentro de um buraco negro. E estamos a olhar para buracos negros, mas não são buracos negros. Podem ser as aberturas para o que está fora do buraco negro. E tu podes olhar depois no sentido contrário, que é ir para as coisas pequeninas. Quem olha para a Voyager 2, acho que foi a Voyager 2 que virou-se para trás, quando já está quase nos limites de comunicação com a Terra, vira-se para trás para tirar aquela foto em que aparece lá a Terra, uma pintinha azul. E era aquele... Já não sei se era Carl Sagan estava a dizer, e aconteceu aqui tudo. Sim, as tudo histórias, conheces, as desgraças, todas as pessoas. Os dramas todos, as maiores felicidades, as maiores desgraças, os maiores horrores. Estão ali todos. Aconteceram todos ali. E se calhar vai demorar muito tempo até deixarem de ser ali. Ainda continuam a ser muito ali durante uns bons tempos. E portanto, quem está a olhar assim para aquela Terra lá, assim, muito ao fundo, que não teve que ir muito longe, não é? Saiu do Sistema Solar, nem saiu da galáxia, um pouco nem mais ou menos. Pode a gente olhar, se calhar, para um formigueiro, em que há ali umas consciências que funcionam supostamente a duas dimensões, não é? Estranho. Mistérios. No outro dia estava a ver um vídeo de elas a tirarem do muro bocadinhos de migalhas. De alguma forma ela percebeu que, apesar de ser 2D, que aquilo era uma corrida em que facilmente conseguia mandar, porque é 2D, não é? Eles têm uma noção 2D, mas a formiga estava a tirar, cenas de cima do muro, ia buscar mais outra e atirava. Portanto, ela percebeu que aquilo ali havia uma aceleração e não tinha que fazer tantos metros com aquilo. Depois já era só apanhar mais à frente naquele mapa. As migalhas estavam lá mais à frente no mapa. Se eles têm a noção 2D, aquilo de alguma forma ia lá para o fundo do mapa. Isto foi um pequeno à parte. Mas pronto, mas elas vão ter também o seu mundinho. Da mesma maneira que a gente olha para aquele planeta, quando estamos no próprio planeta também olhamos e vemos pequenos planetas. E depois temos os micro-organismos. Quem olha para uma cena de micro-organismos vê, isto está aqui toda uma vida e uma cidade de dramas a acontecer. Não é? Há ali uma vida. A fugir daquele, a contar, a cochichar com o outro, a dizer, olha, que isto aconteceu, fala lá com as cenazinhas, mexem uns nos outros e tal, comunicam e vai para o outro lado. E são realidades dentro de realidades. Isto é uma matriosca. Não é? Pensando, as bactérias estão no nosso intestino, cara, a chatearem-se umas com as outras. Universos aqui dentro. O universo cá dentro. Como é que eu tenho em mim todo... os sonhos do... Sim, universo. E as bactérias também. E tentando voltar aqui ao tema mesmo, propriamente dito. O papel do ser humano na natureza. Eu acho que é muito difícil perceber o que é o papel do ser humano. Voltamos à entrevista na rua. Pegamos o microfone, vamos ali para o Marquês. Vendo o que aparece na internet, eu desconfio que ia ser uma coisa de... O papel do ser humano para já, não há papel para ninguém, para nada. E provavelmente a outra seria sei lá, estamos aqui para gastar isto o máximo possível,
rápido. Gastar rápido, para sair da Terra rápido, consumir. E esgotar E esgotar outra coisa qualquer, vamos seguir para o próximo, vamos esgotar aquilo num instante. Eu estou a imaginar a entrevista, quizá não fosse assim tão negra, mas eu penso que normalmente o papel do ser humano é um papel de consumir coisas. Eu estou aqui para consumir, eu estou aqui para gastar. E até acrescentava para se defender da natureza também, não é? Vendo a natureza como uma algo, ameaça. como uma ameaça. Como Os vírus, as bactérias, temos que desinfetar. Então, a as servir coisas. e ao mesmo tempo proteger-me da natureza, porque ela tem agentes que me podem A destruir. pessoa foi para o exterior, apanhou um bocado de frio, porque recebeu umas correntes de ar e ficou constipado por causa dos micro-organismos e dessas bactérias todas. Sendo que a gente funciona com bactérias, mesmo que o equilíbrio que existe na nossa pele é à conta de bactérias. Yeah. Pois. Ou seja, quando pensamos em papel do ser humano, faço-vos a pergunta porque eu tenho umas ideias, mas se calhar o que é que vocês acham que poderia ser o papel do ser humano? Se calhar também tenho uma ideia mais particular da natureza e do ser humano. Acho que é a natureza e faz parte do ser humano, o humano faz parte da natureza. Então, para mim é um bocado difícil perceber o papel na natureza, sendo ele a natureza, no fundo. Mas voltamos ao castor. O ser humano consegue fazer coisas a uma escala tão, em termos de poder de ação. Por exemplo, um ser humano sozinho, se quiser, pensa, este rio, não, vamos acabar com este rio. Eu passo aqui um mês a serrar árvores, porque eu consigo, eu tenho maneiras de serrar uma árvore, e tapo completamente este rio. Este rio era fundamental para toda a floresta que está a seguir. Em termos de poder, um castor, quer dizer, um castor é um mau exemplo, mas a maior parte dos animais... Qualquer até consegue fazer uma até consegue fazer é super importante. Mas a maior parte dos animais não consegue olhar para uma paisagem e pensar, eu sozinho vou modificar esta paisagem toda. Ele está muito inserido. Isso faz com que exista um poder e associado uma responsabilidade muito diferente. Não é? A responsabilidade do bichito é, vamos dizer, é provavelmente sobreviver e reproduzir-se. Tentar o melhor possível. Do ser humano, percebemos que um ser humano, se só sobreviver e só se reproduzir, está desgraçado. Mentalmente pensa, qual é o sentido da vida? O que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Não te chega, não é? E eu acho que este poder acrescido, esta responsabilidade acrescida, quizás já nos aponta um pouco na direção do papel do ser humano. Porque se o ser humano fizesse o mesmo que todos os animais, é fácil, é sobreviver, não há papel. É simplesmente, estás dentro do rio da natureza e, olha, anda à deriva como os outros. Mas o ser humano tem sempre esta capacidade estranha, única, aparentemente. Quando digo aparentemente é porque há sempre aquela ideia que nós gostamos muito de medir a inteligência de animais, por exemplo, em comparação connosco. Mas quando pensamos numa baleia, quando pensamos num golfinho, é muito difícil medir a inteligência. Pronto, estes dois exemplos são bons. E normalmente, quando pensamos, cientistas gostam muito de dizer o cérebro do ser humano, comparam quase o tamanho do cérebro como se fosse uma medida de inteligência. Este tem um cérebro maior, não sei o quê. Temos a baleia, tem um cérebro que parece um carro, não é? Como é que sabemos o que é que está a acontecer? Mesmo que não expresse, porque não vai expressar, não vai ter dedinhos para construir uma grande coisa, quizá quando estão a falar estão a dizer tratados filosóficos uma à outra, ou uma piada, não fazemos ideia. E não temos como saber, aparentemente, por enquanto, pelo menos, é difícil perceber quão inteligentes são estes animais. Mas ainda assim, a ação do ser humano tem todo o ar de ser muitíssimo superior, por isso parece que o papel do ser humano quizá esteja um pouco a ver com isto. Não é? E mais? Pois, eu não sei se... Também tem aqui mais uma perspectiva biológica da coisa. Percebo que o ser humano tenha um poder superior, mas acho que é porque ele consegue em pouco tempo causar grandes alterações. Sim. Mas, por exemplo, se nós pensarmos naquilo que originou o oxigênio que respiramos agora na Terra, foram bactérias minúsculas que paulatinamente começaram a produzir, a utilizar a energia do Sol para produzir oxigênio e conseguiram alterar completamente um planeta. Por isso, às vezes, também pode ter a ver com a nossa escala. Não é? O vulcão é uma força da natureza, muda o clima, se for preciso, que é incrível. Sim. Então às vezes depois também depende um bocadinho da escala e o tempo, não é? Porque vemos aquilo que nós conseguimos fazer.
claro que se pegarmos se calhar na humanidade ao longo deste tempo, muita coisa também já fez à Terra, não é? E aos processos, os próprios processos, que se calhar já não são tão semelhantes àquilo que eram, porque há aqui... mas a natureza também acho que tem aqui um poder muito grande, só que se calhar é uma escala temporal que nós não nos apercebemos. Não somos rápidos demais. Tanto, não é? Acho que é isso. Eu vou estragar isto agora. Já. E conseguimos, e é verdade. Rápido. Assim, de Pegar fogo limpamos um terreno como se um bulldozer, põe ali uma máquina e está limpo. Terraplanar isto tudo. Centenas de anos a construir e de repente... Sim. É verdade. Eu gosto de inverter a coisa, que é, estava a dizer, temos esta responsabilidade e este impacto, não é? E se te afastares um bocado mais, realmente foi rapidíssimo a nossa influência, a acidez dos oceanos com o CO2 que existe e que está a tentar a tamponar isto, mas já estamos a alterar se calhar o pH dos oceanos e que vai afetar os recifes de coral, influenciar isso tudo. E isso é muito rápido, mas mesmo por ser rápido é que nos vamos tramar. Não vamos ter tempo para aprender, para perceber. Outras culturas que já tiveram muito tempo e perceberam os erros que cometeram, então perceberam que tinha que haver ali um equilíbrio e que não tinham capacidade e se calhar, em humildade, sabendo que não tinham sabedoria suficiente para influenciar e alterar assim tanto as coisas. Nós estamos a fazer isto tão rápido, não temos tempo para aprender. E isto lembra-me muito, isto agora vai ser um bocado pesado, não é? Mas é uma relação que se faz, até no Matrix se faz essa relação. Nós somos muito semelhantes ao funcionamento, se calhar, de vírus ou da levedura. A levedura, não é? Vai se intoxicar com o próprio álcool que produz e vai parar de produzir álcool porque já não consegue viver no meio daquelas condições. Mas a vida vai continuar naquele vinho, a vida vai continuar. Ela comprometeu o seu habitat, o seu sítio, para ela, mas o resto vai continuar e vai se adaptar. Se tu deixares até o betão, dizem que o betão é o betão armado que está um bocado condenado, porque há ali um equilíbrio químico do próprio calcário que existe no material que é usado no betão, que quando for deixar de conseguir neutralizar, vai haver um ataque da própria estrutura de metal que vai começar a oxidar, vai começar a inchar e vai rebentar com o betão. Portanto, os edifícios todos que nós temos a dizer, brutal, isto está altíssimo, dá-lhe um século, 2 séculos, em escala planetária, nada, um século, 2 séculos, aquilo vai ao chão. E isto é tudo tomado de conta e vai encontrar um novo ecologia. Apesar de a gente poder tirar muita biodiversidade, ela vai surgir novamente, já houve provavelmente muitos cataclismos que arrasaram com muita coisa e voltou tudo. Estamos lá ou não estamos? Essa é a questão, é se nós vamos estar lá, vamos conseguir segurar isto o suficiente e ter sabedoria para segurar isto. Mas essa responsabilidade, há aquela ideia sempre de salvar o planeta. Tu não vais salvar o planeta não precisa ser salvo. O planeta vai continuar a existir, ele já foi arrasado várias vezes e vai continuar a existir. Não é? E de arrogância. Mas acho que compromete o objetivo. A ideia sempre é salvar o planeta. Vais salvar, tu conseguires estar aqui. E, porque ele vai continuar, ele vai funcionar, há muitas espécies que vão continuar, tu podes estar lá ou não. E não tens assim tanto impacto, porque vai chegar a uma altura que tu já não vais conseguir ter esse impacto sequer. A capacidade que tu tinhas de atuar e de resolver as coisas não vais conseguir ter. Portanto, é pensar que afinal não temos assim tanta responsabilidade, mas ainda conseguimos ter impacto, e esse impacto é nas nossas vidas, na nossa qualidade de vida. E se a gente conseguir ter um bocado mais essa noção de que não estás a salvar o planeta, estás a salvar o teu planeta, o espaço que tu podes ter, o teu modo de vida no planeta, acho que isso faz um clique muito diferente e dá-nos muito mais poder, porque acho que há uma sensação de condenado, de o que é que a gente vai fazer? Quem é que agora vai completamente tirar aí os combustíveis fósseis? Quem é que consegue fazer isso? Ninguém. Vou reduzir o carro, mas está tudo tão dependente do carro que eu sou apenas uma formiguinha no meio disto tudo. Mas a sensação de que, no fundo, tens responsabilidade, mas não tens assim tanta, e o planeta não precisa assim tanto de ti, na ordem biológica e dos ciclos que acontece, de alguma forma eu acho que as pessoas vão sentir que, realmente eu não sou assim tão importante, mas eu preciso de salvar a minha casa. Não é aquela sensação mais nossa que é salvar a minha casinha. Próximo. Para esta casa me servir, não é?
me servir a mim, não é a ideia de os bichinhos e tal. Foi mais um, é menos um, é mais uma espécie, menos uma espécie. Todos os anos estamos a perder não sei quantas espécies que desaparecem de extinção. Isso não serve, acho que as pessoas não sentem muito isso. Agora, se tiverem um cãozinho, se tiverem o seu modo de vida, se tiverem a sensação do que é o mundo para eles e esse mundo deixar de ser para eles, não sei, acho que isso pode fazer mais clique do que a sensação de estar condenado, não consigo fazer nada e está fora das minhas mãos e temos um impacto brutal e não dá, não podemos fazer nada nesse impacto brutal. Pois, acho que isso já seria outro podcast, que é o que é que nós... Não, falando a sério, porque é tanta coisa e é tão complexo o que acabaste de dizer. Toda a questão de certamente terem havido catástrofes de que nós não sonhamos. Nós dizemos, a temperatura está a aumentar 1 grau, se aumentar 1 grau, perdemos tudo. Não, já aumentou muito mais, já baixou muito mais. Quando vemos o registro geológico é uma coisa pavorosa. Temos uns picos de temperatura, picos mesmo, é uma coisa como se fosse uma agulha. Quando a temperatura fica minimamente quente, nós estamos num destes, a grande parte do tempo é uma era glaciar. E pensamos, onde é que estão os pardalinhos? Olha, aparentemente estavam lá. Aparentemente estavam todos lá, toda a gente estava lá a passar milhões de anos de horror e depois volta quentinho, que é onde nós estamos, e depois volta outra vez horrível. Tudo que nós conhecemos sobreviveu àquilo. Impactos de cometas, coisas da catástrofe mesmo. Pois, que isso é o nosso impacto que nós achamos que damos a destruir isto tudo. A própria natureza, mantemos o tema, a própria natureza consegue fazer limpeza total, faz assim Sim, quando ficar incomportável fica e há um desmoronar natural Sim. Da coisa, ou seja, inevitável, porque não se sustenta, mas da mesma maneira há isto aqui já entramos naquele que é civilizações que existiram, que se calhar até deram suporte àquilo que a gente entende como os egípcios, a cultura egípcia, toda essa existência, mas que existia se calhar uma civilização anterior que desapareceu. E falava no outro dia com alguém acerca de e eles não ficou, a gente não temos registros escritos, não sabemos, existem hieróglifos feitos em coisas que estão tão mal feitinhos, em coisas tão perfeitinhas que aquilo havia ali qualquer coisa antes. Não pode ser. Mas porquê é que não ficou mínima detalhe da tecnologia que foi necessária para criar aquele tipo de coisas? E depois estavam a dizer, mas isso era impossível voltar a acontecer. Porque temos internet. E eu, é verdade, ok. Porquê? Porque temos o conhecimento, a ideia de que temos conhecimento em todo o lado hoje em dia. Está tão guardado e tens acesso tão fácil a ele que tu vais ter esse conhecimento espalhado pelo mundo inteiro, em data centers, enfiado em sítios, em grutas arrefecidas e tal, nos polos, nas zonas frias, porque ajuda muito. E qual é a duração que isso tem? Qual é a duração que essa memória vai ter? Se toda esta internet que é sustentada com montes de manutenção, montes de energia, se tudo isto desaparecer, ainda vais ficar com esses data centers que paradinhos fica lá essa informação. Tens livros, papel que se vai decompor. É fácil desaparecer. As coisas que ficaram está escrito em pedra. Sim. Por alguma razão sustentaram, não é? Seguraram. Agora, coisas escritas em metal, que oxida, em sítios que têm que estar em vácuo, os discos rígidos, tinham que estar em vácuo para não se decompor, para não se degradar, para não entrar umidade. Imagino sempre o pessoal imagina, essa informação desaparece toda outra vez. Estamos a morrer de frio, queima isto tudo, vamos queimar o plástico, espetacular, está mesmo bem. Fixe. Os gajos que fizeram isto, se calhar usavam isto para... Sim, vamos usar estas coisas para fazer lanças e coisas... Portanto, isto vai ser super... Mesmo esta noção de que há conhecimento e que ele vai se manter, se calhar aqueles povos tiveram a mesma sensação, nós estamos aqui, estamos a dominar isto é tudo nosso, não é? Porque a gente somos tão inteligentes e tão coisa, mas entretanto, será que eles escreveram alguma coisa e isso desapareceu? E nós? Será que o conhecimento que temos neste momento vai-se conseguir sobreviver ao que vai acontecer? Se calhar vão olhar para trás e encontrar restos de tão armado, as estacas de pinho da Baixa, não é? Que estão lá, vão encontrar lá porque ainda ficaram debaixo d'água e dizer, havia aqui coisas construídas em cima. E o betão armado se calhar vai toda a vida, vem resíduos de ferro, não é? De ferro com algo que parecia uma argamassa, não é? Coisa misteriosa, uma rocha. Ainda não sabes ver o que era isto. Era uma estrutura, tinha aqui uma forma. E vão olhar para aquilo como a gente olha para essas civilizações anteriores e perguntar o que é que aconteceu? Como é que desapareceu este conhecimento? Será que podemos no futuro trabalhar assim desta maneira? Sim. Nós ou outro ser inteligente? Lembro-me quando estivemos no campamento Hércules e passámos na Ameia e eles estavam a tentar perceber o que raio era isto e pensei,
como é que não se sabe já o que é isto? Isto é recente, não é? Quando estamos a falar dos 2000 anos egípcios, depois. pois, a antiguidade que seria. E eu lembro-me de virar, acho que era para a Luciana, assim um pouco a brincar, que é, nós passamos uma vida a pensar que eu quero ter a minha casinha para construir e deixar a minha marca. Percebes? Não, daqui a 500 anos as pessoas nem reconhecem que tu viveste aqui. Não há aqui nada, não ficou nada. É verdade. E está a crescer um pinheiro na tua cama. Isto foi tudo. Foi a vida. Mas estávamos a falar da... Tudo para viver tem que se movimentar, não é? As coisas Estas mudam. coisas são dinâmicas, é assim que se mantêm vivas. É Claro. uma transformação constante. E não conseguimos congelar o tempo e E ficar lá. ou surfas a onda, ou... Ou onde surfa ou- tudo. yeah. É engolido, Sim. é engolido. Pois, isso é assim uma visão que estou totalmente de acordo, que normalmente existe por haver uma grande separação à ideia de natureza, faz com que as pessoas pensem, não, isto que eu construí está construído, eu tenho o meu dinheiro no banco, eu tenho o meu carro e estou bem. É falta de imaginação, não é? Estavas a falar de um vento solar, uma daquelas coisas fulminantes de vez em quando é o suficiente para limpar tudo o que é eletrónico e limpa e está. E pode acontecer. Mas isso é a visão do ser humano como quase colocando-se no seu lugar no meio do cosmos todo, que é um lugar assim, tem que ser um pouco mais humilde. Mas pensando no papel do ser humano, ou seja, na ação, ou quase na responsabilidade que ele pode ter perante a natureza, estou a tentar puxar para o Alguém tem tema. que fazer. Sim. Eu mando umas achas para a fogueira. Muitas vezes penso eu que quando se fala no papel do ser humano, vamos tentar elevar aqui a coisa, acho que tem a ver com proteger a natureza, ajudar a natureza, o exemplo rápido, não sei se têm consciência disto, mas quando temos uma floresta normalíssima, deixamos-la crescer, chega um ponto que o estado de equilíbrio que ela arranjou, basicamente as próprias árvores taparam. Imagina, chega uma altura que não entra luz até o fundo e parece que a floresta fica ali um pouco num estado quase adormecido. Não está a acontecer aquela dinâmica. Estado catatónico. Fica. As árvores, no fundo, não conseguem ter também... basicamente, as que conquistaram a copa conquistaram. Lá embaixo são as coitaditas que quase não recebem luz, estão a crescer um pouco mais. Abaixo destas aquilo está escuro mesmo. E então parece que a própria natureza, se não se mexer nada, ela atinge um estado de equilíbrio que não é o melhor que ela podia conseguir. Um exemplo rápido. Eu encontro por exemplo, um jardim zen, ou o que seja, algo que tenha a mão da natureza, mão do ser humano, mas com uma inteligência para manter um estado de harmonia e de equilíbrio, e nós conseguimos perceber que aquilo que ali está é mais... Ainda que tenha a mão humana, porque tem, mas tem uma espécie de uma camada de beleza diferente, ou tem uma ideia por trás. Quando olhamos para uma floresta, claramente a ideia que lá está é a própria floresta, não há uma coisa imposta nela. Mas quando olhamos, por exemplo, para um jardim, ou o exemplo da agrofloresta, não é? Tem a mão humana por trás e está a tentar acelerar a produtividade e a evolução e a interação. Eu vou pôr esta espécie com esta porque elas ajudam-se. Naturalmente não aconteceria, não é? E por ser uma ideia, desculpa lá, baseada felizmente em preguiça. Havia alguém que dizia, eu adoro contratar pessoas preguiçosas porque elas realmente arranjam a maneira mais fácil de fazer algo e custo menos recursos e são fantásticas em encontrar essas soluções. Sim. E aqui acho que a agrofloresta vai muito nesse sentido, positivamente, que é, a gente quer criar ali algo para que as duas três funcione por si, eu vou lá só buscar as coisas. Claro que aquilo pode pesar ali uns toques. Mas a ideia, o ideal é que eles chegar a um ponto em que funciona, já não precisas, que se calhar foram... Estavas a dizer da Amazónia que no fundo tiveram ali a influenciar e a potenciar que aquilo tivesse um bocadinho aquele... Vou montar o motorzinho do carro e depois dou aqui a chave, vou-lhe enchendo umas gasolinas aqui e a coisa está a andar. A coisa sozinha vai andar bem. Depois a criança cresce, já se sustém, já funciona por si. De vez em quando é preciso, quiçá, cortar umas arvozinhas quando já estão... assim, a abafar muito. Com sabedoria, consegues começar a perceber, olha, esta aqui já está a precisar. Está a ser um bocadinho garganeira, como diz lá. Qualquer coisa. Ou secou mesmo e tu retiras a matéria que está ali. E até aproveitas. Até isso tu corta, há uma coisa que acho que é... Não sei se o fazem, mas se não fazem, penso que era bonito fazer. Quase como se fosse uma cerimónia, porque cortar uma árvore é um assassinato, não é? Eu não estou simplesmente a cortá-la. É como se eu pegasse no porco e vou matá-lo. Penso eu, bonito fazer uma cerimoniazinha, pôr assim, já imaginei, pôr assim uma fita, uma coisa qualquer, a tentar ser da forma mais respeitosa possível, porque não é simplesmente
é aquela. Volta a dizer, cai e borracha as outras todas. Porque há formas corretas. Quando entramos na esfera humana, não consigo fazer o que quer que seja de uma forma com cortesia, com respeito, ou não. Eu consigo perfeitamente fazer coisas mal feitas, de forma violenta, não é? E até para a nossa própria valorização do que estamos ali 100% nossa. a obter, não é? Para nós próprios reconhecermos um bocadinho melhor a importância e o valor daquilo e ficarmos gratos por... A árvore vai no final está caída, não é? Mas ainda assim, eu pelo menos gosto de acreditar que há formas de fazer, vamos ao exemplo de matar o porco. Há formas de matar o porco que parece um assassinato e pronto, elas parecem todos um assassinato, mas há de haver uma forma mais humana, mais respeitosa, mais digna, boa, excelente, mais digna e menos digna. Consigo imaginar uma coisa que eu já assisti, uma dessas, nem é preciso falar, e é uma forma que é pensar, eu quero minimizar o sofrimento, quero acelerar o processo de morte para que o animal sofra o mínimo possível. Quiçá a mesma coisa com uma árvore, por exemplo. Eu quero acelerar este processo o mais rápido possível para que a árvore sofra, à sua escala, o mínimo possível. Quiçá o ser humano entra aqui esta parte da inteligência, que é ajudar os ciclos a cumprirem-se, quiçá acelerá-los para o bem da floresta, para o bem dos animais, porque é possível, não é? Eu consigo pensar, eu vou ter uma floresta, a tal agrofloresta, e os animais vão estar ali a comer, porque vai haver uma grande produtividade, vai haver matéria orgânica que vai se depositar no solo e vai acelerar, as árvores vão fazer ligações umas com as outras. Imagina, eu posso pegar em esporos de micorrizas, coisas que vão unir as raízes facilmente e se calhar naquele ambiente ainda não tinham aparecido esses fungos. Eu próprio vou lançá-los, vou fomentar as ligações. Isso é uma coisa que o ser humano consegue fazer. Juntar espécies, esta que fica bem com aquela, esta não fica bem com a outra, afastamos-las, podar, está a precisar aqui de mais força, estes raminhos, não sei o quê. Eu penso que o ser humano parte do caminho, parte do papel dele, quiçá seja ter consciência que com a interferência na medida certa, e aí tinha que ser uma inteligência muito, muito difícil de ter, na medida certa eu toco um bocadinho só como se fosse o raminho é dali, deixa, não mexe mais, e agora o raminho vai um bocadinho para ali. Esta arvorezinha, sei lá, corta-lhe estas folhinhas porque as outras estão em cima e vão crescer melhor. Coisas desse género. Coisas mais cirúrgicas, não é? Ajudar a avançar na medida certa, não coisas malucas que infelizmente se vê que o ser humano entra e basicamente muda tudo. Sim, estava a pensar que nunca é difícil conseguir essa... Porque isso depende muito, é muita observação, não é? É muito quase um banquinho, sentar e estar a ver o que é que está aqui a acontecer e ser observador. E tu mudas-te para se calhar uns 100 km ao lado, ou se calhar nem tanto, e vais ter... Aqui nem é preciso. Sintra, por exemplo, tem logo um microclima completamente diferente do outro lado da serra. Mas pronto, vamos imaginar que é Alentejo e aquilo mais ou menos está tudo mesmo tipo de sol, mesmo tipo de coisas. Eu aprendo, eu aplico aqui, eu sei que este tem esta elevação, aqui vais ter mais umidade, aqui vai precisar mais destas plantas aqui. E se calhar este conhecimento vais para outro sítio e já não vais conseguir aplicar da mesma maneira, não vais conseguir reproduzir aquilo. E a indústria e todo o impacto que temos no ambiente, que temos nisto, é muito à conta da repetição de um conhecimento adquirido. E acho que é especialmente complicado se não houver pessoas com esta ligação, com esta sabedoria e humildade, compreender bem essa humildade, outra vez essa ligação, é muito difícil. E tem que ser muitos, porque não vais conseguir ter um chico esperto, um gajo que sabe bué e chegar a todos os sítios e ele próprio conseguir dizer o que é melhor para aqui. E portanto é algo que tem que ser muita gente. E com sensibilidade, é preciso sensibilidade. É difícil contra não é o veneno, mas aquilo tem sido a prática, que é uma cena mais industrial, mais a campanha do trigo, tudo, mas arrancar árvores e partir porque isto aqui é que é bom. E arrasar completamente com os solos. E às vezes até valorizar, pegando um bocadinho nessa ideia, ok, nós não podemos ir a todos os lados porque não temos o conhecimento, se calhar, que é certo para todos os lados, mas há pessoas lá, eventualmente, que já observaram a natureza e têm esse conhecimento. E conhecem os ciclos, e conhecem as espécies, e conhecem o que é que se dá bem. E essa transferência também, a pessoa ser humilde para ouvir aqueles que vivem naquela zona,
E também beber daí e aplicar, e depois eventualmente aplicar também como se calhar antes se fazia, eventualmente com algumas inovações, mas também ter essa humildade para ouvir se calhar outros que já estão ali, que já observaram a natureza, que já trabalharam com ela e o fizeram bem, não é? E tu falas de qualquer coisa, eles se calhar dizem... Isso não vai resultar. E tu tentas, mas porquê? Mas tem isto, tem aquilo, tem o azoto, tem o fósforo, tem micronutrientes, tem não sei o quê, tem aqui as cascas de ovo, foi não sei o quê. E não te consegues dizer porquê. E tu vais ficar... Porque é tal essa experiência da observação. Apesar de tudo, aquilo se calhar que era o conhecimento que havia, sei lá, a rotação de culturas, que era super denso e que se passava por tempo, com tempo, de pai para filho, se calhar, e passando dessa maneira. Hoje em dia, tens adubos químicos e isso, o próprio pequeno agricultor já está também já perdeu muito disso porque não sentia necessidade, não havia necessidade. Acredito totalmente que se deres tempinho e necessidade, esse conhecimento surge outra vez e com observação, humildade, isso volta a aparecer. Outra ideia. Papel do ser humano na natureza. Quiçá, e isto acho que é uma coisa delicada e é difícil de perceber onde é que está a fronteira do certo e errado, mas proteger a natureza. Imagina um cenário onde naturalmente, não é o caso que está a acontecer agora, de certeza, mas naturalmente começou um incêndio. Quiçá o papel do ser humano era tentar apagar o fogo, que acho que acaba de ser sempre uma medida de minimizar sofrimento. Depois, por outro lado, obviamente, há certos ambientes onde os ciclos naturais implicam fogo. Né? Certas sementes que aquilo não germina se não houver fogo. A Austrália tem muito disso. Claramente. As árvores da Austrália, isto acho que era outro... Já vamos outra vez afastar, outro desculpa. Não, mas é verdade. Tens ambientes onde necessitam de fogo e tens ambientes que toda a estratégia, e vê-se pela cortiça das árvores e não só, toda a estratégia é evitar que isto arda. Portugal é este bom exemplo. Mas aí parece que o ser humano pode ter um papel de proteger a natureza. Só que há sempre aquele exemplo, não sei se já viram, porque é impossível não ver. Quando ligamos um programa da BBC, por exemplo, e vê-se o leãozinho atrás do antílopezinho pequenino, e já vi isto e achei aquilo incrível, porque existe sempre aquela ideia, não interferir, é natural. E eu vi uma vez não sei que animal aquele era, mas era daqueles especialistas que estavam sempre a estudar, não sei o que é que era, vamos imaginar um elefante, que é bonitinho. E havia o elefantezinho bebé que tinha-se afastado e estava perdido, e ele estava sempre a chamar, e apareceu, imagina um grupo de leões, e o fotógrafo pensou, nem pensar, não vou ficar aqui a assistir a isto. E ele foi lá com o carro e afastou-os todos, e depois ficou assim, a repetir para si próprio, a dizer, eu fiz o que tinha que fazer, teve que ser, não me arrependo. Interessante completamente... isso. Totalmente. Eu, por um lado, quase, o meu eu cientista dizia, não podes interferir. Exatamente, olha, burrinho vai ter que ser. E a parte humana dele disse, isto é um bebê, quer dizer, temos que salvá-lo, ainda para mais um elefante, temos que interferir. Então, esta questão da proteção do ser humano, acho que é muito, muito interessante e muito difícil perceber onde é que está a linha, não é? Muitas vezes vemos uma coisa... Um exemplo rápido, um melrinho, um bebê caiu do ninho e é suposto cair do ninho, eles caem do ninho porque são aqueles passarocos assim que já estão fortes, né? Aqueles todos molinhos, e ele forte vai ser alimentado fora do ninho, e muitas vezes há pessoas que encontram aquele passaroco e pensam, caiu do ninho, vamos salvá-lo, vamos pô-lo onde seja. Agora, uma história rápida, lembrei-me agora, estava no Crioulo, o bacalhoeiro, que é um barco. E houve uma vez que a malta estava parada, estava ao largo da Ilha Selvagem, e veio um calcamar, que é assim um passaroco daqueles, um calcamar ou... Não sei se era, mas pode ser, que é um passaroco daqueles que andam no mar alto, malucos, andam mesmo à bruta lá no oceano. E o pessoal estava à noite, tinha os focos todos fortes ligados contra as velas, portanto o bicho ficou assim meio coisa com a luz, bateu na vela, caiu e ficou assim meio... Estamos a falar de uma coisa que parece um pardalinho assim com umas patas grandonas. É bicho mesmo pequenino. E toda a gente do barco que viu o passaroco pensou, tadinho, vamos pôr uma caixinha, vamos dar-lhe a aguinha e pôr-lhe o milhinho para ele comer, o que seja, vamos... E chegou lá, naquele caso era um pessoal que estava a acompanhar-nos, ele pegou no bicho e fez assim, mandou borda fora, toda coisa, logo, e ele disse assim, que aquilo impactou muito, isto é um bicho que vive em mar alto, que bebe água salgada, que dorme no meio das tempestades, que vocês vão matá-lo se o puserem numa caixinha de cartão a pôr-lhe água, não é? É o bicho que bebe água salgada, deixem de estar. Então, esta questão de proteger a natureza
há que conhecer a natureza, isso é super difícil, conhecer os ciclos da natureza. Muitas vezes a pessoa tem que, o tal exemplo do incêndio, a pessoa tem que compreender isto está de acordo com o equilíbrio natural, os ciclos deste ambiente ou não. Foi uma coisa que vai favorecer quem cá está ou não. Pois. É difícil, não é? Onde é que é a ação humana correta, não é? Onde é que é a linha? Tu também não podes deixar de saber o que sabes, não é? Esse fotógrafo do elefante, ele sabe que os elefantes estão se calhar mais ameaçados do que se calhar leões, não é? Ou outra coisa e, portanto, qualquer. Ele não tem a missão de proteger, não é a missão dele. Sim. Mas ele sabe. E se calhar há ali um feeling de... Epá, se dois leões morrerem se calhar à fome, não é tão grave como este elefante se calhar neste momento. E ter essa mínima noção para um equilíbrio geral. Não sabemos se é sabedoria a sério. Pode ser uma tentativa que não vamos saber o resultado, mas... O meu filhinho, não é? Como se ele estivesse ali. Pois, mas se está algo a acontecer à tua frente, até que ponto é que está algo a acontecer à tua frente e se calhar tens aqui alguma responsabilidade, se tens o conhecimento, para o fazer. Uma ideia que é muito boa, que eu gosto muito disso, é aplicado a outras coisas, que é, se não fosse para tu agires, isto não acontecia à tua frente. Tu nem vias. Estava atrás das costas. Porque já tive seja no pessoas... de karma e, não é? Claro que sim. Já tive pessoas a perguntar-me, pessoas mesmo cá da escola, a dizer que aconteceu qualquer coisa e a dúvida era se é o karma desta pessoa que isto aconteça e eu devo assistir, ou se por isto acontecer à minha frente é o meu karma agir. Eu gosto de pensar que é o teu karma agir. Voltamos às caixinhas, não é? Qual é? Há o uno, não é? A união, e nós estamos a querer dividir. É o meu e o dele. Sim. E o nosso. já está outra vez. Não, claro. Nós as caixinhas, nós escapamos delas. Estamos lá sempre, não é? Está tudo misturado. Sim. Mas nesse caso, pareceu que é. Podes fazer alguma coisa? Faz. Na medida certa, com inteligência, com alta sabedoria, com o discernimento para não ir além da coisa certa, mas não, tu consegues empurrar um bocadinho e a coisa corre melhor. E no contrário funciona também. Não sabes, não fazes. Sim, às vezes na ignorância. Sabe o que é que tem que fazer do que tu chegares lá, não, vou pegar nesse mel e vou por ali. Não sabes, não percebes de aves, mas vão não fazer nada, falas com a autoridade, mas tentas se calhar agir o mínimo possível nesses casos, porque isso também é uma boa ação. Uma vez lembro-me de apanhar uma gaivota, ali na Parque das Nações, no parque aquele alto, não sei o nome dele. Estava lá a gaivota e devia ter partido uma asa ou qualquer coisa. E eu não sabia o que é que havia de fazer, porque primeiro eu não devia estar naquele parque àquelas horas, já estava fechado, eu sabia de uma maneira de entrar naquilo, não interessa. Mas eu comecei a pensar em maneiras de levá-la para um sítio, vou ter que assegurar, é selvagem, vai querer mandar bicada. E eu, ao tentar protegê-la, segurá-la para ela não se magoar, nem magoar a mim, não sei o quê, se ainda faço mais dano. E tenho que tirá-la daqui, levar a um sítio. Onde é que há aqui um sítio? Pois há o meu desconhecimento em sítios que possam ter nos veterinários. Agora sei que em Monsanto existe um sítio que podem tomar conta disso. Mas eu preferi não fazer nada, quanto muito falar com alguém que possa atuar e dizer, há ali uma gaivota quase a partida, o que é que se pode fazer nestas casas? Ou numa próxima oportunidade ter lá a ideia para falar com alguém que perceba do tema, olha, o que é que se faz nestas alturas? E muitas vezes vais falar com as pessoas e elas dizem, não faças. Quase certeza que o que te diriam era, nós temos um centro com recursos limitados, se nos aparece um pombo, uma gaivota ou um bufo real ou uma águia, vamos ser seletivos. Vamos escolher Sim. E quase certeza que a gaivota chegava e dizia, está tudo bem, deixa ficar, vai correr bem. Não vai. Não vai, porque porque vamos ter que escolher. Sim. Recebemos isto e isto vamos ter que... Porque se aparecer uma espécie em extinção, ou o que seja, vamos ficar muito arrependidos porque gastámos numa gaivota. E a natureza está a acontecer na mesma. Sim. Não sei se lembram da pandemia, da quantidade de repente de gaivotas que apareceu nas praias. Eu ainda não percebi o que é que aconteceu, mas houve qualquer coisa relacionada com os aterros sanitários, com a quantidade de lixo que se calhar começou a pensar, não faço ideia, houve um desequilíbrio qualquer no próprio funcionamento do ser humano, o nosso sistema, não sei se é mas o nosso sistema, houve uma alteração qualquer com a pandemia que inclusive a vida alterou-se e começaram tudo a ir para a praia, as praias cheias de gaivotas e havia uma sensação de... Isto é um bocado cómico, mas eu senti uma sensação de intranquilidade nelas. Havia ali qualquer coisa... O que aconteceu? Elas não estavam... Havia ali qualquer coisa. E entraram mais em terra. Eu, na altura, estava
mais na zona daqui, do Parque das Nações, e sei que havia muito mais gaivotas a chegar à zona da Portela, que nunca ouvia barulho, e foi assim, que giro, gaivotas aqui, de repente parece que estão no Algarve ou qualquer coisa, e fez-me pensar, houve uma mudança tal, e não sei o que é que foi, houve menos pesca, e elas deixaram de comer aquilo, os aterros começaram a enterrar mais as coisas do aterro, tiveram menos comida, porque elas vão muito aos aterros sanitários. Sim. Pá, não sei, mas... Eu cheguei a ver perdizes ali na Amadora não, em Miraflores. Andar no meio dos carros, eu fiquei olhando para aquilo, que raio é isto? Foi. É verdade. O ser humano desaparece, entre aspas, da figura e claramente que a natureza começa a... não, vocês não estão aqui, estou eu. Mas ainda não é aquele equilíbrio, não é? Não. É apenas uma resposta a um desequilíbrio, é outro um contra... Que era ocupar o espaço. Pois, exato. Era o Antigamente standard. eles estavam naquele espaço e é só um reocupar, na verdade, não é? Um reocupar. E viram a expressão que eu usei? O ser humano sai e entra à natureza. Pumba! As caixinhas. Está cá entranhado. Mas a verdade é que isso está mesmo muito entranhado. É a própria linguagem, não é? Foi a linguagem. Por isso é que eu gosto muito da ideia do salvar o planeta. Tu não vais salvar coisa nenhuma. Tu vais salvar as tuas condições. Sim. Não vais salvar o planeta. Isto, acho que se a gente conseguisse quebrar com esta ideia do salvar o planeta, que foi muito usado, e eu percebo porquê, pela parte do ativismo do ambiente, eu percebo a sensação emocional, a ideia de salvadores, mas acho que é um tiro nos pés. Porque dá-te uma humildade quando tu sentes não vais salvar o planeta nenhum. Tu estás mesmo a zelar pelo que tu queres, o que tu precisas. E não é o planeta, não é o passarinho. Ai, coitadinho, ficou no meio do derrame de petróleo. Não, pá, aquele pássaro ia-te fazer falta. E agora já não vai estar lá quando tu precisares. Mas isso não deixa de ser também aquela perspectiva utilitária da coisa, né? Eu vou salvar aquele pássaro ou aquela árvore porque ela dá-me aquilo. Eu advogo que teria mais resultados, se calhar, essa noção do que achar que vamos salvar e no fundo estamos sempre a sentir que está tudo um bocado condenado, infelizmente. Mas porque talvez vamos lhe chamar um nível de consciência humano, o entendimento humano, ainda é necessário que haja uma utilidade para ele agir, não é? Não age pela proteção, como é dos locais sagrados, né? Voltando aos locais sagrados. Eu vou tem valor proteger por si próprio. Por si. Sim. Eu vou... E se calhar ainda precisamos de fazer aqui algum caminho para chegarmos aí em que agimos para proteger porque sim, porque é o correto a fazer. Mas eu acho que o papel do homem passa por proteção da natureza, até porque é quase um devolver, não é? Isto é algo que... Acho que é uma ideia boa e conseguimos encaminhar-nos para aí, que é que o papel do ser humano de ser de ajudar a evolução da natureza, a evolução dos ciclos, como se fosse a inteligência necessária para entrar num certo ambiente e... Quando digo evolução, por exemplo, quando estamos com um cão ou com um gato, eu consigo perceber que eu consigo ter uma influência que permite que o bichinho fique mais sensível, mais inteligente, ou não é? Consigo trancá-lo, prendê-lo com uma corda e ele já não sai mais dali. Portanto, percebe-se que o ser humano, nesse caso, consegue ter um papel positivo, não é? Consegue avançar. Agora, se pensarmos se o cão quer ficar mais inteligente ou não, é outra história, mas conseguimos ter um papel de ajudá-lo a ficar... mais próximo de nós, não é? Mais ligado a nós, com a nossa própria presença. Quiçá essa mesma ligação que existe com o ser humano, por exemplo, com animais de estimação, poderia existir do ser humano com a natureza em si para ajudar. Não só a parte de proteção, mas também ajudar na evolução, ajudar a avançar ciclos de sucessões dentro da floresta. E quiçá esse tipo de atuação, não é? Em que somos um bocadinho mais diretos, também acaba por retirar as fronteiras que existem entre a natureza e o ser humano. Porque talvez esse modelo de conservação funcionou ou era este o paradigma, que a natureza, para estar bem, não pode ter seres humanos à volta. E talvez, quem sabe, isso até alimentou esta separação que o homem, quando está perto da natureza, só faz mal. Mas a verdade é que a conservação agora faz-se com o ser humano. E reconhece a importância de ter pessoas vigilantes, guardiões da natureza e que isso até tem um efeito positivo nela e acabamos por tirar um bocadinho esta fronteira que existe entre natureza e humano. E ter um papel mais direto e positivo, não é? Eventualmente positivo. Claro que sabendo aquilo que se está a fazer, voltando
se calhar ter que ter um nível de entendimento e de consciência que nos permita saber o que é o correto fazer nessas situações. Sabedoria. E essa sabedoria, eu, desde o início, como estou a lembrar deste exemplo, que para mim foi brutal, que é a gente tem a ideia da Amazónia, não é? Floresta. Portanto, e a gente olha para ali e vê aquilo, tem complexidade, tem ali muitas variedades, muitas coisas, muitos sons, Eu nunca lá estive, mas já ouvi, já vi filmagens. Mas, no entanto, fizeram uma experiência que foi perguntar às pessoas, dar imagens, aquilo era nos Estados Unidos, já não sei onde é que era, em que zona dos Estados Unidos, e mostraram fotografias exatamente da mesma zona, era uma zona tipo que tinha assim umas montanhas e tinha assim umas árvores e tal, e ainda tinha uma foto a preto e branco, portanto, princípio do século XX, uma coisa qualquer assim, quando já temos fotografia a preto e branco, alguém que se decidiu, olha, vou tirar fotos da paisagem. E por acaso tirou foto àquela paisagem. Houve uns tipos que foram lá e tiraram a foto com o mesmo ângulo, com a mesma situação. Portanto, conseguiram apanhar como é que as coisas estavam. E as coisas estavam do género. Na foto, a preto e branco, estava uma manchinha de árvores aqui, outra manchinha de árvores aqui, muito espaço aberto, e não sei o quê. E atualmente, árvores, frondoso, uma coisa brutal. E perguntavam às pessoas, onde é que acha que está aqui melhor, está uma floresta saudável? Toda a gente apontou para como as coisas estão agora. Portanto, está tudo muito melhor. E eles estavam a dizer, não. Mais ou menos. Não, as coisas estavam melhores quando eram os patches, porque eles disseram, a nível de ecossistemas, se tiveres uma nova bactéria, um novo fungo, uma nova qualquer coisa que começa a arrebentar com aquelas árvores todas, mais dificilmente isto vai se propagar a outro patch. E se calhar tens mais habitats, não é? Ecossistemas tens espaços abertos que são importantes para a caça de certos predadores, mas tens sítios também em que eles conseguem esconder, as presas também se conseguem esconder. E há predadores que não podem andar no meio das árvores, não têm uma envergadura, há aves que têm águias que não conseguem passar no meio das árvores, portanto vão precisamente de espaços abertos e do coelhinho que vai ter que atravessar de um sítio para o outro e fica exposto. Precisa disso para tudo funcionar. E também a parte dos incêndios, não é? Se começar um incêndio, em vez de estarmos a fazer corta-fogos, se tivermos estes patches, não sei se isto é natural do nosso ecossistema antigo, quando isto funcionava tudo por si só, não é? Não sei se era assim, mas faz sentido que não ias ter incêndios se tivesses um montinho de árvores, mesmo que alguém quisesse puxar fogo, ias ter herbívoros que despachavam aqui o capim, não é? Este mato todo rasteiro que propaga o fogo de um sítio para o outro, eles despachavam aquilo, tinhas espaços abertos, tinhas as arvorezinhas e os abrigos, ardia aqui isto, mas não se propagava ao outro. E esta é a parte boa, porque isto já é a sabedoria dos tempos modernos, não é? Pessoal que anda a tirar cursos e a investigar e a descobrir estas coisinhas. E, portanto, há caminhos certos que estamos a seguir. E pronto. Acho que conseguimos chegar um pouco. Qual é que pode ser o papel do ser humano? Quizá o papel do ser humano tenha mais a ver com aquilo que o distingue dos outros animais. Pensarmos em trabalhar com a intuição, trabalhar com sentimentos, trabalhar com discernimento, com inteligência, com vontade de ser útil, de ajudar, o tal sentido de responsabilidade, sentido de dever. Quizá começa a entrar aí porque quase volta àquela ideia do plástico. Quase que a natureza precisava do ser humano para se produzirem estas faculdades que as árvores, os animais não conseguiam ter. Então, quizá o papel do ser humano passa um pouco por aí. Aquilo que o distingue dos outros animais seja a sua forma de contribuir. Quase como se todos os animaizinhos, todas as plantas, todos os seres estivessem a contribuir com aquilo que podem. E o que o ser humano pode é isso. É esse o seu papel. Contribuir com aquilo que os outros não têm. Acho que é uma boa conclusão. E conseguiu agregar coisas, não é? Juntou lítio num sítio só, não é? E juntou chumbo num sítio só e ferro num sítio só. E futuramente, estando ou não estando de cá, tipo, isso vai ser um sítio super potencial para se envolver aquelas culturas que só se envolvem quando há muito ferro ou muito lítio, assim, todos juntinhos. Bactérias, fungos. Yeah. Boa? Boa. Boa.